Nessa aula 45, nós chegamos à atividade prática 06 do inversor de frequência Altivar 71. Essa é a última atividade com o seu terminal integrado. A partir desta atividade, nós vamos fazer as atividades ou as programações do mesmo utilizando o terminal gráfico. Tá? Vamos ver o que é que eu peço nessa atividade. Assim como o inversor de frequência CFW08, eu quero fazer o controle de uma cancela de acesso, tá? A mesma atividade, o mesmo caso, tá? Quando o condutor pressionar o botão de acesso, o braço mecânico vai iniciar o seu ciclo com 3 Hz, depois vai aumentar para 47 quando passar pelo sensor 1, depois quando chegar no sensor 2 vai reduzir para 12, até que ele desacione tudo e fique em 3 Hz, aí ele bate, chega na sua abertura máxima, toca em outro sensor que inverte o sentido de giro e faz com que ele feche, venha fechando na ordem inversa, né? 12 Hz, 47, 3 e feche até que outro motorista ou condutor de veículo pressione o botão para ter acesso a essa cancela, que foi a explicação que já foi dada algumas vezes para vocês, tá? Aqui eu tenho a definição do tempo das rampas de aceleração e desaceleração 3 segundos. E eu também, inicialmente, eu vou fazer essa atividade com o comando a 3 fios. Depois eu vou refazê-la com o comando a 2 fios. Tá? Aqui eu tenho um gráfico, tá? Que ilustra a questão da rampa de aceleração e desaceleração, tá? Tanto para abertura como para fechamento, em função do acionamento, botão de acesso, inversão do sentido de giro e também dos sensores, no caso sensor 1 e sensor 2, tá? Mesma figura, mesma ilustração. Que é aquela mesma informação que nós temos, que antes de tudo tem que fazer a atividade 1, tá? E aqui a tabela de programação, certo? Que é semelhante à da atividade anterior, que a gente vai utilizar multispeed. Porém, eu tenho que levar em consideração alguns detalhes aqui. Quando eu for preenchê-la, tá? Daqui a pouco eu vou preencher no meu arquivo do Word, para facilitar a programação do inversor, eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho minha tabela de preenchimento, que é igual à do multispeed anterior, multivelocidades, tá? Lembrando a vocês, eu esqueci de comentar no vídeo passado, é que se eu quiser aumentar as velocidades para 4 e 8, eu tenho que acrescentar aqui, no caso seria PS8, que seria a chave que iria ter a velocidade referente à velocidade de 8, e PS16 se fosse em função de 16, né? Seriam 4 chaves. E aqui eu teria os 7 points até o 16, né? Do 2 ao 16, aqui eu iria acrescentar essas linhas aqui na minha tabela, tá? Mas como não é o caso, nós vamos trabalhar apenas com 4 velocidades, tá? Eu poderia trabalhar nesse caso com 2 velocidades, poderia de forma que eu deixasse o potenciômetro ou colocasse um resistor fixo, onde a velocidade mínima chegasse lá em um determinado valor. Mas não é interessante, tá? O interessante é que eu utilize essas duas chaves, ou essas duas entradas digitais, tá? Como os sensores realmente do braço mecânico, ok? Vamos lá fazer o preenchimento, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses pontos com vocês. Aqui na minha atividade, então, eu tenho basicamente o mesmo texto, tá? Da atividade. Não vou ler, para a gente não perder tempo. Vamos para o preenchimento da minha tabela, tá? Essa primeira tabela aqui eu vou fazer com o comando a 3 fios, certo? Eu tenho aqui, ó, rampa de aceleração 3 segundos, desaceleração 3 segundos. Aqui tem um detalhe. Sempre a gente colocava velocidade mínima 0. Tá? Só que neste caso aqui, a velocidade mínima, quando o motorista pressionar lá o botão para ter acesso, a velocidade mínima tem que ser 3 Hz. É um dado da questão, da atividade. Ou seja, eu tenho que colocar 3 aqui também. Velocidade máxima, eu vou como padrão, vou colocar 60. Sabendo que o meu inversor não vai chegar a 60, porque ele está com multispeed. Ele vai chegar a velocidade máxima de 47 Hz. Lembrando que mesmo assim eu tenho que deixar o potenciômetro na sua posição 0, porque aí quando ele fizer aquele ciclo todo, ele vai ficar com as chaves desligadas, ele vai ficar na posição na velocidade 0, que é o fechamento, tá?
Mas de qualquer forma, se eu deixasse qualquer velocidade do potenciômetro, não iria mudar muito, porque ele vai desligar. Pressionar, vai ter um comando que vai pressionar, tirar o habilita geral dele, ou seja, o botão de desliga, porque inicialmente eu estou fazendo com comando a 3 fios, tá? Aqui, corrente térmica do motor 2,1. Aqui vai ser comando a 3 fios, 3C. Atribuição do sentido reverso, tá? Vamos lá. Nessa atividade eu preciso ter a reversão do sentido de giro, tá? Porque ele vai abrir em um sentido e vai fechar no outro sentido, ou seja, eu tenho que inverter o sentido de giro do meu motor, senão ele nunca iria fechar a cancela, beleza? Aí para isso, como eu estou definindo o comando a 3 fios, o que é que o comando a 3 fios define? Default dele L e 1, botão desliga, L e 2 gira no sentido horário, L e 3 gira no sentido anti-horário. Ou seja, eu vou deixar aqui L e 3, beleza? Vou deixar L e 3 no sentido anti-horário mesmo, tá? Não vou mudar isso aí, tá? Aí, consequentemente, eu vou ter que ter as chaves ou os sensores, tá? L3 seria o sensor de reversão, vou ter as outras chaves. No caso aqui eu vou colocar L e 4 como duas velocidades e L e 5 o 4 velocidades, ou seja, o sensor 1 e o sensor 2 de velocidades, beleza? Aí eu vou ter que fazer a combinação de tabelas dela, tá? Aí o que é que eu tenho que fazer? Set point. Quando eu fechar o sensor 1, set point é referente ao sensor 1, tá? Quando eu fechar o sensor 1 e o sensor 2 estiver aberto, qual é a velocidade que ele tem que estar? 47. Ok. Quando eu fechar o sensor 2 e o sensor 1 estiver aberto, qual é a velocidade? 12. E também quando os dois sensores estiverem abertos, eu tenho que ter a velocidade, ou melhor, os dois sensores estiverem fechados, eu tenho que ter a velocidade 12. Resumindo, quais são os detalhes que eu tenho que ter no preenchimento dessa tabela aqui, ó? Velocidade mínima, tá? 3 Hz. A questão do sentido reverso, que vai ser um sensor de reversão, vai ter lá no braço mecânico, que eu defini como L3. L4 e L5 passarão a ser as chaves, que vão os sensores, vão controlar essa velocidade do meu motor e consequentemente o braço, tá? Braço mecânico. E aqui as velocidades. O L1, que é o primeiro sensor de velocidade, quando toca nele ele tem que ir para 47 Hz. Quando abre esse e fecha só esse, ele tem que ir para 12 Hz, seria o sensor 2, que aqui eu estou tendo a dupla combinação dele com o braço mecânico passando do sensor 1 e no instante que ele passa do sensor 1 toca no sensor 2, ou seja, desabilita o sensor 1 e habilita o sensor 2, e também a combinação dele manter os dois sensores habilitados ao mesmo tempo, que seria esse SP4 aqui, o set point 4, que é a função dele acionada os dois ao mesmo tempo, tá? Aí por isso que eu tenho que repetir 12 Hz aqui e 12 Hz aqui, beleza? Com isso aqui eu fecho ele com o comando a 3 fios. Vou fazer aqui com o comando a 2 fios, tá? Vou repetir os valores, tá? Rampa de aceleração 3 segundos, desaceleração 3 segundos, velocidade mínima 3 segundos, velocidade máxima ou mínima 3 Hz, velocidade máxima 3 Hz, corrente térmica 2,1, comando agora vai ser a 2 fios, tá? Com o comando a 2 fios, o que é que acontece? A chave L1 vai ser sentido direto, ou seja, vai ser o botão que o condutor do veículo vai pressionar, vai ser a L1, e a L2 ele fica como sentido reverso. Aí eu vou deixar aqui, para não mudar muita coisa, vou deixar como L2 sentido reverso. Note que vai ficar um pouco diferente da tabela anterior. Se eu fosse preencher com L3, eu teria que mudar na programação. Já estou deixando aqui para ser um parâmetro a menos de alteração, beleza? Aí aqui eu vou manter, tá? Eu posso manter as chaves L4 e L5 como sendo os sensores, tá? Esse aqui L2 seria o sensor de reversão, L4 seria o sensor de velocidade 1 e L5 seria o sensor de velocidade 2. Eu posso manter os sensores anteriores ou posso mudar esses sensores, tá? Por exemplo, colocar aqui, ó, L3
como sendo sensor de velocidade 1, L4 como sendo sensor de velocidade 2, sem problema algum. Eu posso definir essas duas chaves como sendo esses sensores, tá? E aqui o set point vai ser 47, 12 e 12, tá? Eu posso deixar dessa forma. Na verdade, eu vou deixar dessa forma, e quando eu estiver fazendo a programação dessa atividade com comando 3 fios, eu posso mudar, tá? Basta eu querer alterar aqui essas chaves para ficar em função da atividade anterior, para a gente não mudar os sensores, tá? Mas eu vou deixar preenchido aqui. Não vai mudar nada do funcionamento, simplesmente eu vou ter outras entradas digitais como sensores, beleza? Da mesma forma que eu poderia manter aqui, ó, L3 sentido reverso, L4 como duas velocidades e L5 como 4 velocidades. Não iria mudar nada, iria funcionar sem problema algum o meu sistema, tá? Aqui eu diminui o que? Diminui um intervalo de uma chave que foi reduzida por conta da mudança do comando a 2 fios. E isso aí faz o que? Eu deixei as chaves, todas as chaves e sensores agrupados, sempre próximo uma das outras, mas não tem nada que impeça de eu mudar essa ordem e colocar como estava na tabela anterior. Não tem problema algum, beleza? Essa aqui, para fazer um pouco diferente, eu vou alterar assim, ok? Então vamos agora fazer a programação do inversor. Eu vou demonstrar o funcionamento do mesmo para vocês. Vamos lá, programa nosso inversor. Vamos iniciar agora a programação, tá, da última atividade prática com o nosso inversor de frequência com seu terminal integrado, tá? Que é a atividade prática 6, que é aquela famosa atividade da cancela, certo? Com isso, nós vamos fazer a programação, tá? Com a tabela da atividade. Lembrando mais uma vez que a programação básica já foi feita, certo? Aí o que é que eu tenho que fazer? Entrar na pasta de configurações e fazer as alterações. Vamos lá, tá? Que eu tenho que vir aqui, ó, pasta 7, mudar aqui o tempo de aceleração para 3 segundos, conforme pedido na atividade, está preenchido na tabela. Tempo de desaceleração também 3 segundos, ok. Aí eu vou verificar a velocidade mínima, tem que ser 3 Hz, tá? Porque quando o condutor do veículo pressionar o botão lá de acesso, ele tem que começar a girar com 3 Hz, que é a velocidade mínima, tá? Aí aqui a velocidade máxima 60, ok. Corrente térmica 2.1, ok. Nós vamos agora para I/O, entradas e saídas. TCC 3 fios, ok. RRS, deixar no LI3, ok. Vamos para agora as funções, tá? Para colocar a questão de multivelocidade aqui na pasta PSS, tá? Vamos definir quais são as entradas, tá? No caso aqui o que a gente definiu foi LI4, certo? Ó, notem que ele deu uma piscada, tá? A mais, informando que tem alguma coisa no LI4, tá? Com isso nós sabemos que quando eu coloco o comando a 3 fios, LI1 desliga, LI2 liga no sentido horário, LI3 no sentido anti-horário e LI4 é jogue, tá? Uma função nativa. Ou seja, eu tenho que desabilitar a função jogue, mas eu vou fazer já já, tá? Continuar aqui a programação. PS4 definido como a chave LI5, tá? Vocês viram que teve alguma outra coisa aqui, alguma outra função por trás dele, tá? Aí nós vamos aqui, ó, para o PS 7.2, no caso vai ser 47 Hz. Quarenta e sete, 7.3, 12 Hz. E 7.3
4, 12 Hz também, tá? 7.3 repetido com 7.4 é para que, independente do dispositivo mecânico, tá, do braço, ele consiga atuar de forma correta conforme descrito na atividade. Beleza, fiz a programação aqui das velocidades. Agora eu vou pegar aqui, ó, jogue. Vou desabilitar a função de jogue, tá? Que está no L4. Vou desabilitar ela para não ter problema. Ah, professor, a chave L5 também piscou com alguma outra função, tá? Na verdade, ela piscou informando que houve a mudança, tá? Porém, na L5 ele não fica definido com nenhuma função prioritária, tá? As prioridades são desliga, liga no sentido horário, sentido anti-horário e jogue, tá? Agora eu vou fazer a simulação, tá, do funcionamento do braço mecânico, tá? Vou deixar esse botão fechado, tá? Que eu estou com o comando A3X, seria o botão de desliga, tá? O meu potenciômetro está no zero, aqui eu tenho que deixar ele no zero, tá? Porque quando fizer o chaveamento, tudo ele vai ficar na velocidade zero, tá? Se bem que ele vai desligar aqui o sensor, o braço vai bater no sensor e vai desligar, tá? Como é que vai ser o funcionamento? Vou simular aqui o funcionamento. O motorista, tá? O condutor do veículo, vai pressionar o botão de acesso, pressionou, como é o compulso, o motor vai começar o seu ciclo virando a 3 Hz e começa a levantar o braço mecânico, até que ele toque no sensor de velocidade 1, tá? O sensor de velocidade 1 vai ser o L4 e ele vai para 47 Hz. Tocou no sensor de velocidade 1, beleza. Começou a abrir a abertura mais rápida. Quando ele tocar no sensor de velocidade 2, aqui ele tem que ir para 12 Hz, tá? Independente do sensor 1 estar fechado junto com ele ou simplesmente ele. Por isso que eu tenho aquelas duas programações, tá? Quando o braço passar por esses dois sensores, está em 12 Hz, quando o braço passar por esses dois sensores, ele vai reduzir para 3 Hz, beleza? Até que o braço chegue na sua abertura total, toque no sensor e inverta o sentido de giro. Vocês notam aqui está negativo e houve a inversão do sentido de giro. Aí o meu braço mecânico vai começar a fechar com essa velocidade oposta, tá? No caso aqui, ó, 12 Hz, que ele vai tocar primeiro nesse sensor, tocou junto com esse de 47, só que passou, abriu de 12, ele vai aumentar para 47 aqui. Depois que passar pelo de 47, ele vai reduzir para 3 Hz, 3 Hz e vai fechar completamente o circuito, batendo nesse aqui, desabilitando isso, para que o meu processo, tá? O meu sistema funcione novamente quando o outro condutor do veículo for acionar o botão de acesso, tá? Quando acionar o botão de acesso, ele vai fazer todo esse ciclo novamente, ok? Agora, nós vamos fazer a programação com ele com o comando a 2 fios, tá? Inicialmente eu já vou deixar as chaves todas desabilitadas, porque com o comando a 2 fios, essa chave com trava aqui já vai ser o botão de acesso, tá? Ele já iria iniciar em uma certa velocidade. Agora, eu vou fazer, tá, a programação da atividade com o comando a 2 fios e demonstrar algumas características, tá, para vocês, beleza? O que é que eu devo fazer inicialmente, tá? E aqui colocar comando a 2 fios, tá? I/O. A primeira coisa que eu tenho que fazer, mudar para comando a 2 fios. Ok, reconheceu. Depois disso, eu tenho que ir no RRS, verificar se está na chave L2, tá? Tranquilo. Depois disso, eu vou na pasta de funções, PSS, tá? Definir as chaves que serão os controles de velocidade. No caso aqui, nessa atividade, eu defini como sendo PSS2, L e 3. Note que ele deu uma piscada um pouco diferente, tá? Ou seja, eu tenho alguma função. Como nós estamos com o comando a 3 fios, eu sei que eu tenho a função jogue nele, eu tenho que desabilitar. E o PS4, nós definimos que fosse a chave LI4. Agora nós vamos para o set point.
47 Hz, só verificar 12 e 47, conforme nossa tabela, tá? Um detalhe é que eu tenho que vir aqui no jogue, eu vou desabilitar essa função de jogue, porque eu não pedi jogue na atividade, ok? Desabilitei a função de jogue, ou seja, aquela função lá da minha entrada digital L3 que automaticamente o meu inversor coloca como jogue foi desabilitada agora, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Quando eu mudo, também uma outra informação, tá? Quando eu mudo de comando de 2 a 3, de 2 fios para 3 ou de 3 fios para 2, a velocidade mínima é alterada. Se eu fosse ligar o meu inversor aqui, está feita a programação, tá? O potenciômetro está no mínimo, está no zero, tá? Como na atividade anterior. Quando eu ligo, quando eu fecho a chave L1, tá? Que é girar no sentido do sensor de abertura, tá? O condutor vai pressionar esse botão, tá? Botão de acesso. Quando eu fecho isso, se eu não alterar a velocidade mínima, quando eu mudo de comando de 2 para 3 fios, no caso de 3 fios para 2 fios, que foi essa atividade, ele baixa para zero, tá? Ele iria ficar em zero em vez de iniciar o seu movimento em 3 Hz, tá? Ó, vou fechar aqui e vou demonstrar para vocês antes de fazer a alteração, tá? Daqui a pouco eu faço a alteração na velocidade mínima e mostro como é que eu deveria fazer, tá? E dá mais uma opção, tá? Quando eu fechar aqui, ó, o inversor vai para zero, o motor não começou a girar, ou seja, o braço mecânico não funcionou, não atuou, ok? Aí qual seria a minha opção? Fechar aqui, tá? O cara aperta aqui, eu ir no potenciômetro, tentar ajustar até chegar em 3 Hz, que é o que eu preciso, tá? Só que, beleza, 3.1 tá ok, tolerável, 3.2 vai ficar oscilando, tá? Porque eu tô com um potenciômetro a grafite, tá? Eu poderia medir isso e colocar um resistor fixo, que eu não teria problema, o motor está girando aqui de boa. Só que para evitar isso, ter a precisão que foi pedido na atividade, ele vai ficar oscilando, porque a resistência do potenciômetro, como já é um potenciômetro antigo, tá? A gente usando várias vezes, ele fica oscilando sua resistência e automaticamente eu não vou ter a velocidade constante. Para evitar isso, o que é que eu devo fazer? Voltar o potenciômetro para a sua posição zero. E lá naquela tabela, na tabela de programação que nós temos lá a velocidade mínima, tá? Devo definir o valor dela, tá? Que sempre quando eu mudo comando, o tipo de comando, tá? 2 ou 3 fios, eu devo verificar essa tabela toda, mesmo eu olhando, vendo pronto, aqui é tempo de aceleração 3, desaceleração 3, ok. LSP aqui, a velocidade mínima está em 0, ele mudou, tá? Eu tenho que colocar em 3. Se eu colocar em 3 Hz, que é o que pede a atividade, ó, coloquei o meu potenciômetro no mínimo, tá? Ó, olha a diferença agora. Quando eu liguei, ele vai para 3 e ficar fixo em 3, tá? Essa é a forma correta da gente fazer. Ou seja, sempre quando eu mudar de 2 a 3 fios, mesmo sabendo que aquele parâmetro ali, o que vai alterar vai ser comando a 2 a 3 fios, eu devo verificar toda a tabela de programação da atividade, beleza? Mas vamos lá para a simulação do funcionamento. O condutor do veículo pressionou o botão de acesso, o motor começou a girar 3 Hz e o braço mecânico começou a subir. Quando este tocar no sensor 1, ele vai para 47 Hz, beleza? Quando ele tocar no sensor 2, ele vai para 12, tá? Independente de estar o sensor 2 só ativado ou o sensor 1 e o sensor 2 ativados, ok. Aí ele vai desativar os dois, vai para 3 novamente, aí ele vai tocar abriu completamente e inverter o sentido de giro. Aqui, inverter o sentido de giro, tá? Com a inversão do sentido de giro, ele mostra aqui o sinal negativo, tá, de sentido reverso, e vai começar o ciclo de fechamento, onde ele vai tocar primeiro no sensor 2, que ele vai para 12 Hz, depois ele fecha o sensor 2 e o sensor 1, beleza, sem problema algum vai ficar em 12. Quando ele passar do sensor 2 ficar somente o sensor 1, ele vai acelerar para 47 Hz, ok. Depois disso, que ele desacionar o sensor 1, ele já está fechando, ele vai reduzir para 3 Hz, ok, vai ficar em 3 Hz até que ele feche completamente desligando o meu sistema,
tá? Essa é a programação dele, a lógica de funcionamento. Nós vimos aqui a velocidade no display e o motor funcionou conforme esse ciclo está na sua velocidade. Agora eu vou mostrar um pouco mais o funcionamento do motor em função das chaves, tá? Quando eu fecho aqui L1, ele vai funcionar em 3, ó. Tá o botão de acesso em 3. Aqui começou a girar, ele aumentou a velocidade para 47, ok. Depois fechou esse outro sensor, foi para 12, beleza, ó, girando em 12. Abriu os dois sensores, ficou em 3, até que ele toque no sensor de reversão, inverteu o sentido de giro, foi para 12, tá 12 Hz, depois 47, depois 3, tá, que ele está fechando, até que ele feche completamente e pare o seu ciclo, tá? Esse é o ciclo de funcionamento. Então mostrei via o inversor, tá aí a HM dele mostrando a velocidade, no caso a frequência, e agora aqui no motor, ok? Com essa atividade nós concluímos a parte de programação do inversor com o terminal integrado. A partir das próximas aulas nós vamos fazer as programações, as mesmas programações, utilizando o terminal gráfico do inversor, o Altivar 71 da Schneider. Beleza?